Iniciando a parte 2 do capítulo 9, exercício 16. Em uma residência na qual a instalação elétrica de 120 volts encontra-se ligada apenas uma lâmpada, cuja resistência interna é de 240 ohms. Determine a corrente que atravessa na lâmpada. Então, a corrente que atravessa na lâmpada é a tensão sobre R, a tensão é 120 dividido por 240, nós chegamos a meio ampere. Na letra B, a nova corrente elétrica que passará por um medidor se uma segunda lâmpada idêntica à primeira for acesa. Então, ligando aí uma segunda lâmpada em paralelo, nós vamos ter aí 240, né? A resistência sobre 2 vai dar 120 ohm. Então, a intensidade vai ser aí U sobre R2. Nós vamos ter aí 1 ampere. Letra C, o número máximo de lâmpadas idênticas à primeira que pode ser acesa nessa casa, caso o disjuntor instalado para a casa seja de 30 amperes. Então nós temos aqui I é igual a U sobre a resistência, então 30 amperes aí do disjuntor é igual a 120 sobre a resistência equivalente. Nós vamos chegar a 4 amperes. Como cada resistência tem 240 ohms e todas as lâmpadas são iguais, então a resistência equivalente pode ser aí R sobre o número de lâmpadas. O número de lâmpadas é R sobre a resistência equivalente, total de lâmpadas 60. 17. No circuito esquematizado, as lâmpadas são idênticas e a resistência de cada uma vale 120 ohm. A diferença de potencial mantida entre os pontos A e B é igual a 270 volts. Analisando o circuito, responda as questões. Então, nós temos aqui o circuito entre A e B. Qual é a resistência equivalente à associação de resistores formada pelas 4 lâmpadas? Então, para calcular aí, nós vamos ter a resistência 1 mais a resistência 2 e 3 que estão em paralelo, mais a resistência 4 que vai estar em série junto com as outras. Então 120 mais aí 120 vezes 120 dividido por 120 mais 120, que é quem está aqui em paralelo, as duas lâmpadas R2 e R3, mais o 120 aí nós vamos chegar a 300 ohm. Letra B. Qual que é a corrente elétrica que passa na lâmpada L3? Bom, a corrente que passa no L3 é metade do total, porque ela se divide com a L2, né? Então, a intensidade total, nós temos aí 270 sobre 300, que vai dar 0,9 amperes. Como ela se divide aí com a I3, a R3, nós vamos ter 0,45 ampere. Na letra C, ele fala o seguinte: se a lâmpada L3 for retirada da associação, o brilho da L4 aumenta, diminui ou não se altera. Se nós tirarmos a L3 do circuito, né, a resistência passa a ser em série, passa a ter uma resistência de 360 ohm. Consequentemente, o brilho vai diminuir da L4. 18. Um técnico de eletrônica precisa urgentemente instalar uma resistência de 20 ohms em um circuito para finalizar um concerto, mas só dispõe na oficina de resistores de 8 ohms. A combinação de resistores que garanta o funcionamento desse dispositivo será 18 aí, letra C, 2 em série, associados aí em série, com 2 em paralelo, né? Bem simples, os dois em série vai dar 16 a soma, os dois em paralelo 4, 16 mais 4, 20, 19. Originalmente, vou passar um pouquinho, quando um comerciante comprou seu carrinho de churros, a luz noturna era reforçada por um lampião a gás. Quando seu vizinho do ponto, o dono da banca de jornais, ofereceu-lhe a possibilidade de utilizar uma tomada de 220 volts, tratou logo de providenciar um modo de deixar acesa duas lâmpadas em seu carrinho, ligadas na tomada de 220 volts. Entretanto, como o vendedor de churros não era perito em assuntos de eletricidade, construiu um circuito para duas lâmpadas conhecido como circuito em série. Sobre esse circuito, a resposta aí é a letra D, gente. Ao serem ligadas as duas lâmpadas idênticas, sejam elas de 110 ou 220 volts, devido à característica de estar em série, né, a diferença de potencial sobre cada lâmpada será de 110 volts. A letra D. Vamos para 20.
pouquinho grande a 20 aqui. Uma das mais promissoras novidades tecnológicas atuais em iluminação é o diodo emissor de luz, LED, né? De alto brilho, comercialmente conhecido como Luxeon. Apesar de ter uma área de emissão de 1 milímetro por metro quadrado e construir uma potência de apenas 1 watts aproximadamente, um desses diodos produz uma iluminação equivalente a uma lâmpada incandescente comum de 25 watts. Para que esse LED opere dentro de suas especificações, o circuito da figura é um dos sugeridos pelo fabricante. A bateria tem a tensão de 6 volts, resistência interna desprezível, e a intensidade da corrente elétrica deve ser de 330 microamperes. Então nós temos aqui um desenho mostrando aí para nós nessas condições a resistência R deve ser em ohms de aproximadamente. Então nós temos a potência da bateria vai ser igual a potência do LED mais a potência do resistor. Potência da bateria, energia vezes o I, vezes a intensidade. A potência do LED é 1, mais a potência do resistor é a resistência vezes o I ao quadrado. Nós queremos descobrir essa resistência aqui do resistor, que vai dar igual a 9 ohms, letra C. Eu percebi que eu pulei para o exercício 30, então vamos voltar, foi sem querer, pulou uma página, grudou uma página na outra. Vamos voltar para o 20, né? Nós paramos 19 e fomos direto para o 30. Vamos voltar para o 20 até chegar lá no 30. Em uma 19, tá? Página 400. Em uma experiência, 3 lâmpadas idênticas L1, L2 e L3 foram inicialmente associadas em série e conectadas a uma bateria E de resistência interna nula. Cada uma dessas lâmpadas podem ser individualmente ligada a uma bateria E sem se queimar. Observe o esquema desse circuito quando as 3 lâmpadas encontram acesas, né? Elas são em série. Em seguida, os extremos não comuns L1 e L2 foram conectados por um fio metálico conforme mostra a ilustração. Resposta aí da 20, né? O estado de funcionamento das lâmpadas nessa nova condição é L1 e L2 se apagam e L3 permanece acesa, né? A gente forma um curto-circuito aqui. 21. Um jovem estudante universitário, ao constatar que o chuveiro de sua república havia queimado, resolveu usar seus conhecimentos de física para consertá-lo. Não encontrando um resistor igual na loja de ferragens, mas apenas resistores com o dobro da resistência original de seu chuveiro, o estudante teve que improvisar fazendo associação de resistores. Qual a associação que para o jovem obter a resistência igual à do chuveiro? Então aí nós temos a resistência equivalente, que é 2R sobre 2, vai dar R. A resistência que ele teria que fazer era em paralelo, né? Letra C. 22. Vamos lá. Uma pessoa possui um secador de cabelos de potência de 1100 watts, cujo circuito foi construído para trabalhar ligado a uma rede de 220 volts ou 110 volts. O circuito possui dessa forma 2 resistores de resistências iguais, que podem ser associados em série em paralelo. O valor em ohm da resistência de cada resistor é. Então vamos lá. Para o saindo 220 volts, 44 aí, volts de resistência. Para valendo aí 110 volts, vai dar 11 volts de resistência. Os dois R's estão em série, 44 volts, em paralelo 22 volts. Então, a 22 a resposta aí é a letra D. 23. Numa sala de laboratório foi utilizado um ohmímetro, instrumento para medir as resistências elétricas. Para medir a resistência entre os pontos B e C da associação a seguir, encontra-se um valor de 3 ohms. Após efetuar essa medida, colocou-se uma fonte de alimentação de 15 volts entre os pontos A e B, realizando-se as medidas das correntes elétricas que passam pelos resistores 1 e 2 com o uso de amperímetro, instrumento para medir correntes elétricas. Se os resistores 1, 2, 3, 4 possuem a mesma resistência elétrica e as correntes elétricas dos resistores 1 e 2 da figura são, respectivamente. Então nós temos aqui ó, a resistência 1, a resistência 2 e 3 e a resistência 4. Resistência 2 e 3 estão em paralelo. Então a resistência 2 e 3 aí vai dar a soma dá 3. Então a resistência 2 e 3 vai ser igual a 6 ohm. 6 ohm. Se for que a resistência de todos são de 3 ohms.
Entre A e D, nós temos aqui a soma de todas elas. A resistência inicial de 6 ohms, mais essa resistência que está em paralelo, mais a resistência do 4. Total aí dá 15 ohms, certo? Todos eles têm 6 ohms, aqui vai dar 3. E os outros dois têm 6, dá 15. A pergunta é aí na letra 23 também, com relação à intensidade da corrente. Então nós temos aí 15 volts, a resistência de 15 I vai ser igual a 1 ampere. Dos resistores 2 e 3, a resistência então vai ser de meio ampere. Consequentemente, a 23, a resposta é a letra A. 24. O Benjamin consiste em um multiplicador de número de tomadas, permitindo que o mesmo ponto na parede seja ligado até 3 aparelhos elétricos. Naturalmente, o aumento da corrente elétrica pode causar danos a essa peça, que tem sido causa de alguns incêndios residenciais. Por esse motivo, há uma inscrição limitando a corrente elétrica a qual o Benjamin pode estar sujeito. E o Benjamin foi lida a inscrição de 16 A por 250 volts. Certa pessoa o conectará a equipamentos que consomem potência igual à máxima que pode passar pelo Benjamin, sem que ele se danifique, numa rede de 250 volts. Se essa pessoa mantém os mesmos equipamentos conectados ao Benjamin, que consumirão a mesma potência de antes, utilizada em 110 volts, deve-se esperar que por ele passe uma corrente elétrica A aproximadamente igual a. Então a potência vai ser igual para os dois casos, para os 200, 110, né, e 250 volts. Então nós temos aqui a tensão de 250 volts multiplicada pela intensidade de corrente, que é 16 volts. Isso foi falado no exercício, é o máximo aqui que aguenta o Benjamin. Uma nova tensão de 110 vai gerar aí uma nova intensidade, calculando aí a intensidade da 36,4, consequentemente aí a resposta à letra E. Exercício 25. Um microscópio biológico trinocular com aumento de 1.600 vezes possui lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 volts por 18 watts. Esse modelo de microscópio dispõe de uma fonte de iluminação com comutação automática, que garante seu perfeito funcionamento ao ser ligado à rede elétrica, na faixa de 85 a 260 volts. O valor da resistência do resistor, que deve estar associado em conjunto com a lâmpada quando o microscópio for ligado à rede elétrica de 127 volts é. Então vamos lá para 25. A queda de tensão vai ser de 127 menos 6 volts. Então vai dar 121 volts. A intensidade da corrente, nós temos a potência de 18 watts, a tensão aí de 6 volts, a intensidade de 3 amperes. Então, para a gente calcular aí a nova resistência, vai dar 40,33, letra D. 26. Ao mudar seu consultório de endereço, um médico cardiologista verificou que seu cardiógrafo, como o da figura, que caracteriza 220 watts por 110 de potência, necessita de adaptações para funcionar na rede de 240 volts do novo local. O médico associou corretamente em série com o cardiógrafo um resistor ôhmico de resistência R e potência de consumo P, cujos valores são em ohms e em watts, respectivamente. Então, nós vamos ter de novo uma queda de tensão de 240 menos 110 dá 130 volts. A corrente nominal aí nós vamos calcular. P é igual a U vezes I, a potência é 220, a tensão é 110, então vamos ter 2 amperes. Um resistor que ele vai precisar aí colocar, vai ser um resistor de 16 ohms. Na potência, a potência então vai ser daí de 260 watts. Resposta da 26, letra C. Beleza? 27. O engenheiro eletricista deseja construir um circuito elétrico representado na figura anterior
Para ligar uma lâmpada, esse engenheiro dispõe de lâmpada que apresenta impressas no vidro do bulbo as características 10 volts a 6 watts. Se a corrente que o filamento do fusível suporta sem se romper é de 6 amperes, então quantas lâmpadas ligadas em paralelo podem ser colocadas entre o terminal A e B? Então, para cada lâmpada, a gente tem uma resistência aí de R100 sobre 6. Cada resistor vai ter então aí uma intensidade de corrente de 6 sobre 10 amperes. A corrente máxima vai ser o número de lâmpadas vezes a intensidade da corrente. No caso aí, N é 6 sobre 10, então vai dar 10 lâmpadas no total. Resposta aí, letra C. 28. A lâmpada incandescente é um dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia luminosa e energia térmica. Uma lâmpada, quando ligada à tensão nominal, brilha lá normalmente. A associação em série é uma das formas básicas de se conectarem componentes elétricos ou eletrônicos. Assim, considere o fato de um eletricista instalar duas lâmpadas de filamento incandescente em série e aplicar a associação de 220 volts. Então, isso na 28. Então, vamos lá. 28. Vamos calcular aí. Nós sabemos que a potência é a tensão ao quadrado sobre a resistência, resistência é a tensão sobre a potência. Então, a lâmpada 1 aí vai ter 121 ohms de resistência, a lâmpada 2 60,5 ohms de resistência. Como está em série, 181,5 ohms. A tensão total aí agora, a intensidade, né, da corrente vai ser para esse caso de 1,21 ampere. As novas potências então serão para a lâmpada 1 de 177,716 watts e para a lâmpada 2 de 88,58 watts. A nova potência P1 é maior que a nominal P2 e é menor que a nominal. Portanto, a lâmpada 1 vai brilhar acima do normal e poderá queimar. Consequentemente, aí a resposta será a letra D. E a 29 aí, um indivíduo deseja fazer com que o aquecedor elétrico central de sua resistência aqueça a água do reservatório no menor tempo possível. O aquecedor possui um resistor com resistência R, contudo ele possui mais dois resistores exatamente iguais ao instalado no aquecedor. Ele pode ser utilizado para esse fim, para que consiga seu objetivo, tomando todas as precauções para evitar acidentes e considerando que a resistência não varia com a temperatura, ele deve usar o circuito aí, pessoal, letra C, né? Em paralelo. Esse daqui é a melhor opção para ele. A 30 nós já fizemos aí anteriormente, então finalizamos mais um capítulo.